tarde a todos. O nosso muito obrigado pela vossa presença. Estas iniciativas só fazem algum sentido com a vossa presença. É um dia esquisito. Tivemos azar com o calendário. Marcar uma sessão deste género num dia de greve geral é sempre complexo, mas por necessidade da agenda, ou era hoje ou era hoje. Quando há duas opções como esta, optámos por ser hoje. Primeira nota. O meu profundo agradecimento à ESE, o meu profundo agradecimento à coordenação do curso de Serviço Social, o meu profundíssimo agradecimento ao Sr. Administrador do Instituto Técnico de Beja. Sem eles não era possível esta iniciativa. E não era mesmo. Para ter a ideia, para poder garantir que hoje havia mesmo combinado que eu ficar com a chave da ESE. Eu acho que é um ato de profunda loucura dar uma chave a mim, mas pronto, entenderam que seria razoável. O que nos traz aqui hoje é, no âmbito de duas disciplinas da licenciatura de Serviço Social, abordar um tema que para mim é dos temas mais complexos, mais perturbantes e que se fala muito pouco. A noção que eu tenho, eu comecei a pesquisar sobre isto há 1 ano e meio, 2 anos, já falámos, não há muito tempo falámos sobre isso, na Patrícia, e a sensação que nós temos é que se fala muito pouco, mas os números magros, o que está a crescer desmesuradamente o número de idosos que são agredidos. Quer agressões físicas, quer agressões psicológicas. E muitas dessas agressões têm como meio, têm como razão de ser a profunda ignorância. A sensação que por vezes temos é que muitos abusadores não têm consciência que são abusadores. Muitos abusados não querem ter consciência que estão a ser abusados. Mas melhor que eu, os nossos convidados irão falar sobre o tema. O ano passado, há cerca de 6, 8 meses, não recordo bem, nesta mesma sala, eu estava aqui convidado a falar não sei do que, não recordo já, mas sempre ao meu lado estava a vossa colega, que fez uma apresentação brilhante. E eu hoje pedi para introduzir o tema, o palco é seu. Obrigado por ter vindo. Passando propriamente para a apresentação, intitulada O Novo Ópio da Juventude, começaria por dar uma definição de representação social de Skovitsky. É um conjunto de conceitos, proposições e explicações criados na vida cotidiana e no decurso da comunicação interindividual. São equivalentes na nossa sociedade aos mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais. Ora, assim sendo, o que é o idoso? Como é que se pode definir o idoso? O idoso não se pode definir apenas pelos aspectos físicos ou cronológicos. É uma construção social, fruto de representações sociais. E um exemplo disso é que o indivíduo, quando entra na idade da reforma, automaticamente é-lhe atribuído um estatuto de idoso. Ainda que não se sinta assim, a sociedade começa a tratar de forma diferente as pessoas e isso leva-as a crer que estão envelhecidas. Como Miassi defende, envelhecer é um processo natural, mas as pessoas envelhecem muito mais por acreditarem que estão ficando velhas do que pelo processo biológico em si. Há uma série de representações associadas ao idoso. Aqui vou só falar sobre o idoso associado ao feio e o jovem associado ao belo. O fenómeno de envelhecimento que atualmente vivemos, com ritmos e dimensões nunca antes vistos, surgem questões pertinentes, como a representação do idoso atualmente e a questão da corporalidade do envelhecimento. O que é isto? É como é que as mudanças pelas quais passa o corpo enquanto estamos a envelhecer são encaradas? Como é que tais mudanças se refletem nas representações sobre o idoso e a feminilidade? O ser jovem para sempre é uma ambição antiga. Imperadores, exploradores procuraram o segredo da juventude, a fonte da juventude. Hoje, mais do que nunca, a juventude tem um valor absoluto, o que dificulta ainda mais o envelhecimento, porque é óbvio que, à medida que envelhecemos, perdemos a vitalidade física e, com isso, para alguns idosos, isso transforma-se numa inconformidade com a perda de juventude. Com a perda da juventude, especialmente as mulheres, porque o envelhecimento não é sentido da mesma forma pelos homens e pelas mulheres. As mulheres dão muito mais importância ao corpo, tomando como um elemento identitário. Isto porquê? Porque
foram culturalmente institucionalizadas representações no que diz respeito ao corpo, criando binómios de beleza associada à juventude, velhice associada ao feio e ainda associando a beleza ao feminino e a força e a virilidade ao masculino. Há, assim, uma passagem do culto da sabedoria para o culto do desejo, ou seja, enquanto outrora se valorizava os nossos idosos por terem experiência e a sabedoria, hoje valoriza-se muito mais aquilo que é desejável, que é atrativo. Assim, as marcas do envelhecimento na nossa sociedade atual são como nódoas, numa sociedade em que se dá primazia aos jovens e em que o corpo torna-se um capital, ou seja, sendo um capital está sujeito à bolsa de valores, assim sendo a sociedade taxa como altas cotações a juventude, a beleza, a virilidade e taxa com cotações em queda, os cabelos brancos, as rugas, e assim o corpo feminino passa a ter uma dupla representação. Ora, a mulher é dona e senhora do seu corpo, ora ela é escrava e prisioneira dele. Mesmo após os movimentos dos anos 60, em que no gesto simbólico se foram queimados sutiãs em praça pública e em que a mulher mudou consideravelmente a sua posição social, a função aprisionadora do corpo permaneceu. Ou seja, a mulher mudou muito para continuar na mesma. Trocou a dominação dos pais, do marido, do patrão, por um tipo de dominação invisível e por isso ainda mais perigosa, os dos mídias e da publicidade, que diariamente impõem à mulher que ela seja internamente bonita, saudável e jovem. Assim, a mulher nada resta a partir de uma idade esquecer que tem uma sensualidade e ir em busca de novos capitais que sejam valorizados naquela bolsa de valores, como, por exemplo, a inteligência, a benevolência. Muito obrigado. Porque esta é a questão que se coloca. Como é que se é idoso numa sociedade que está obcecada com a juventude? E obrigado pela introdução. É este o mote para a nossa pequena, para a nossa discussão. Vou passar o microfone à doutora Mónica, que nos dá uma visão, uma assistente social, e que nos vai oferecer uma visão de quem está ao terreno. Eu ontem comentava com o meu colega Xavier que nós, juristas, sozinhos somos profundamente incompetentes. Quando não ouvimos as opiniões de psicólogos, de assistentes sociais, de sociólogos, dos médicos de outras áreas, somos profundamente ignorantes. E quando começou a ideia destas aulas abertas, tem a ver com isto. Por mais que eu me interesse e goste destes temas, eu sou absolutamente incapaz de falar sobre eles. Aliás, se há alguém que gosta destas aulas, sou eu que farto de aprender delas. Obrigado por nos ensinar as pessoas. Muito boa tarde a todos. É com muita satisfação que abracei este convite. Espero dar algum contributo para este tema dos maus-tratos nos idosos. O meu agradecimento sincero à organização, na pessoa do Dr. Miguança, pelo convite, e um agradecimento muito especial às minhas colegas de trabalho pelo incentivo e pelo apoio na concretização do mesmo. Agradecimentos feitos, resta-me então dizer-vos que com esta apresentação pretendo dar uma visão geral sobre a temática em questão e uma visão mais específica do procedimento que temos no lar de idosos, onde exerço a minha profissão, mais concretamente no Centro Paroquial Social do Salvador Besta. Assim, começo por um pequeno resumo, dizendo que muitos técnicos de diferentes áreas, saúde, forenses, bem como a opinião em geral, parecem estar muito conscientes de que o fenómeno dos maus-tratos na infância e também na violência doméstica predomina. De forma expressivamente menos consciente está o problema dos maus-tratos e negligência exercidos contra pessoas idosas. Embora ainda não tenhamos dados da prevalência dos maus-tratos a idosos no nosso país, eles não devem ser diferentes dos encontrados noutros países europeus e noutros estudos asiáticos e também a nível dos Estados Unidos. Os dados de prevalência situam o fenómeno entre os 1% e os 10% na comunidade.
As estatísticas internacionais sobre o abuso, maus tratos e negligência a idosos despertam enorme interesse e curiosidade. Quando nos deparamos com os dados disponíveis retirados de estudos noutros países, surge a dúvida de se saber se os mesmos se aplicarão ou não à realidade nacional. Embora possam surgir dúvidas sobre a prevalência do fenómeno em Portugal, não há qualquer dúvida de que todos os países em que o fenómeno foi estudado, a sua prevalência tem uma dimensão muito importante. Apesar de alguns estudos pontuais sobre o fenómeno, a verdade é que não existem estudos aprofundados sobre o tema que nos possam mostrar a realidade. Portanto, é importante irmos analisando os dados já obtidos noutros contextos acerca do abuso ou maus tratos de pessoas com mais de 65 anos, sensibilizando desta forma agentes legais de saúde e de solidariedade social para vários indicadores de possíveis ocorrências. Este fenómeno é reconhecidamente já um problema de saúde pública e é igualmente um problema de direitos humanos, que tende a aumentar devido ao aumento exponencial do número de idosos. Quanto à definição geral de abuso no idoso, eu tirei esta, podia ter sido outra semelhante. Ato único ou repetido ou falta de ação que ocorre no contexto de uma relação na qual há uma expectativa de confiança e que causa danos ou perturbações à pessoa idosa. Tipos, exemplos e sintomas de abusos. Abuso físico. Uso da força física que pode resultar em ferimentos corporais, em dor física ou em incapacidade. Punições físicas de qualquer tipo, por exemplo, bater, empurrar. Os sintomas revelam-se através do aparecimento de feridas, olhos negros, mudanças súbitas de comportamento da pessoa idosa, a recusa do cuidador em permitir visitas de outras pessoas ao idoso, etc. Aqueles que são meus alunos, hoje não tantos como normal, falaremos sobre isso depois, mas aqueles que já foram, estes são muitos, muito obrigado, é bom ver caras no dia há alguns anos. Muitas vezes ouvimos dizer uma coisa: vocês não vão trabalhar com pessoas felizes. São estas histórias, são muitas, infelizmente, não vamos trabalhar, vocês vão trabalhar, e que nós, juristas, também trabalhamos, e vocês também nos público, mas normalmente vão pensar pessoas felizes. Eu, pegando um pouco naquilo que a doutora Mónica acabou de dizer, relativamente ao aumento previsível desta questão dos maus tratos aos idosos, basta pensarmos que, segundo os últimos estudos, daqui a 20 anos, 67% dos portugueses terão mais de 65 anos. Eu serei uma delas, portanto, vai ser problemático, porque 67% da população idosa, sem dinheiro, como nós estamos agora e que não se prevê que venhamos a ter no futuro, vai ser um grande problema, porque não vai haver condições de assistência a tanta gente. Depois eu fui convidada para falar sobre o tema do crime de maus tratos, como é óbvio, não é? Eu sou procuradora adjunta aqui no Tribunal de Beja, chamo Maria José Martim, e posso-vos dizer que só assim, já para vos introduzir uma ideia do que é que se passa a nível legal, eu nos meus 16 anos como magistrado do Ministério Público tive apenas 2 julgamentos, ou seja, só 2 processos é que conseguimos levar a julgamento, o que significa que durante a investigação ou não se apurou suficientemente os maus tratos, ou não era, porque este crime que vocês vão ver é um crime muito específico, portanto não é qualquer bofetada, qualquer chapada, qualquer empurrão que cabe aqui dentro, mas como vos disse, só consegui duas situações em que houve julgamento, e desses 2 julgamentos apenas saiu uma condenação pelo crime de maus tratos a idoso. Era uma filha que, após a morte da mãe, portanto, ficou a cuidar do pai, aliás, o inverso, ficou a cuidar da mãe após a morte do pai, e que ficava com o dinheiro e não lhe dava de comer, portanto a idosa passava fome, etc. Relativamente ao crime em si, é um crime que vem previsto no artigo 152A do Código Penal. Antigamente era só um artigo para a violência doméstica e o crime de maus tratos. Há relativamente pouco tempo, em 2009, separou-se o crime de maus tratos e ele abrange diversas situações. Eu vou-vos só ler a previsão para mais ou menos ficarem com uma ideia. Quem, tendo a seu cuidado, à sua guarda, sob a sua responsabilidade ou sob a responsabilidade da sua direção ou educação, ou a trabalhar ao seu serviço, pessoa menor
ou particularmente indefesa, em razão da idade, de deficiência, de doença ou gravidez e infligir, de modo reiterado ou não, maus-tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade, de ofensas sexuais ou a tratar cruelmente, a empregar em atividades perigosas, desumanas ou proibidas ou a sobrecarregar com trabalhos excessivos. É punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. E se dos factos previstos nos anteriores resultar ofensa à integridade física grave, a pena é de prisão de 2 a 8. Se resultar a morte, é punido com pena de prisão de 3 a 10. Isto para vos dizer que o crime de maus-tratos a menores cabe neste artigo, mas cabem outros também. A menores não, a idosos, desculpa. Cabem, por exemplo, os dos menores, por isso é que estava a confusão, que estão, por exemplo, a cargo de alguém, de uma instituição de educação, como Casa Pia, a Vília, enfim, vou falar daqueles que nós conhecemos aqui, como também relativamente aos trabalhadores que trabalham por conta de uma entidade patronal e são cruelmente tratados ou com trabalhos